Então, oficialmente, né, começando a nossa conversa, vamos trabalhar com sistemas lineares e, inicialmente, a gente precisa falar um pouquinho sobre o que é uma equação linear. Então, vamos acompanhar aqui a primeira parte que ele trata, né? A equação... Aqui, ó. Vamos nos concentrar nesse setor. Então, equação linear. Vamos acompanhar o texto de abertura que ele coloca. Augusto foi sacar R$ 90 em um caixa eletrônico que só dispunha de cédulas de R$ 10 e de R$ 20. Como pode ser feita a distribuição das cédulas a fim de totalizar R$ 90? Então, veja, eu vou retirar R$ 90 e eu só posso ter de possibilidade retirar cédulas de R$ 10 e R$ 20. Então, assim, é muito possível que na cabeça de vocês agora, vocês estejam pensando em diversas possibilidades. Por exemplo, 9 notas de R$ 10 e nenhuma de 20. E daí você observa que isso vai dar R$ 90. Você pode ter 4 notas de R$ 20, que dá 80, com mais uma nota de R$ 10. 80 mais 10 dá 90. E aí você fechou a quantidade. E assim, se você for parar para pensar, você tem diversas maneiras de fazer isso. E aí o interessante da matemática é que você pode equacionar, ok? Equacionar significa que você vai ter que escrever esse texto, né, que cita que você tem uma quantidade de notas de R$ 10 mais uma quantidade de notas de R$ 20, esse resultado dá R$ 90. Então, equacionando isso, como é que nós vamos ter, né? Nós vamos ter que, se você estabelecer para X, as notas de R$ 10 e para Y, as notas de R$ 20, o que é que você obtém? Você obtém que 10 notas de X reais mais 20 notas de Y reais tem que dar 90. Então, esse elemento que eu destaquei aqui, ele representa a sua equação linear. E se a gente fizer aqui uma pequena avaliação, né, você pegar aqui 10x mais 20y, isso aqui é 90. E aí o que é que acontece? Você vai visualizar diversas opções, né, para substituir aqui no lugar de x e y de maneira que dê 90. Como é que você pode fazer isso? A primeira maneira é visual. Então, por exemplo, eu observo que se no lugar de x eu colocar 5, né, e eu já tenho 50, e no lugar de y eu tentar colocar 2, eu observo que isso aqui vai dar 10 vezes 5, que é 50, mais 20 vezes 2, que é 40, cujo resultado vai dar 90. Então, você observa que 5 e 2, eles podem ser um elemento que representa a solução. Ou seja, x é igual a 5 e y é igual a 2. Tá? Então, isso representa uma resposta. Mas vocês são conscientes que isso tem mais de uma resposta. E aí, o que é que você pode fazer também? Você pode pegar essa mesma pergunta, né, 10x mais 20y igual a 90, e você pode reescrevê-la de uma maneira em que você isole uma das variáveis. Por exemplo, de cara, eu já estou vendo aqui que eu posso cancelar todos os zeros. Então, cuidado que você só vai fazer isso se todos os zeros forem possíveis de serem cancelados. Se não tiver, se no lugar de 20, por exemplo, fosse 2, você não podia fazer o que eu fiz agora. E aí, o que é que resultou? Uma equação mais simples, né? X mais 2y igual a 9. Daí, nós vamos isolar, por exemplo, o y. Então, vai ficar aqui 2y é igual a 9 menos x,
E aí o 2 que está multiplicando vai passar dividindo. 9 menos x dividido por 2. Pronto, ficou horrível, mas dá para entender. Por que fica fácil dessa forma? Porque agora, quando você estabelecer um valor para x, você vai ter que ter cuidado que no final você vai dividir por 2, né? Então, não é legal que você escolha um número em que essa divisão não seja possível. Por exemplo, quando você decidiu que o x era 5, vamos ver como é que ficaria aqui na minha substituição, né? Você vai ter 9 menos 5 dividido por 2. 9 menos 5 é 4, que dividido por 2 dá igual a 2. Então, para x igual a 5, y é igual a 2. E se, por exemplo, eu colocar aqui um número em que a divisão não seja possível, por exemplo, vamos colocar um x igual a 2. Então, como é que vai ficar? Vai ficar y igual a 9 menos 2 sobre 2. 9 menos 2 é 7, dividido por 2. Opa, deu problema, né? Por que deu problema? Porque quando você decidiu que x teria que ser igual a 2, ou seja, duas notas de R$ 10, o teu valor de y deu uma fração cujo resultado da divisão não é exato. Mas, assim, o que é que são x e y? X e y, eles representam os valores que são relacionados a uma quantidade. Então, esse resultado não pode ser decimal, ele precisa ser exato. E aí, o que é que você entende? Que o 2 não serve. Você precisa ir atrás de outros resultados. E aí, você vai fazendo isso, né, até obter todos os resultados possíveis. Graficamente, vou abrir aqui a tela do GeoGebra para vocês. Graficamente, o que é que a gente tem? Lembra que uma das soluções, né? Uma das soluções, ela diz que x tem que ser 5 e o y tem que ser 2. Pois vamos embora marcar esse pontinho aqui no GeoGebra. Para x, 5. Para y, 2. Então, você está mais ou menos aqui nessa posição. Olha aqui, ó, confirmando. Ponto A, 5 e 2. Então, nós já descobrimos uma posição que representa a solução desse elemento. Mas, assim, vamos pensar em outra. A gente até já disse, né? O x, por exemplo, pode ser 9 e o y pode ser 0. Então, se o x for 9, 10 vezes 9 dá 90. E 90 mais 0 é 90. Dessa forma, eu poderia dizer que uma outra solução... Eu poderia dizer que uma outra solução de 10x mais 20y, que é igual a 90, eu poderia dizer que x vale 9 e y vale 0. Porque aí 10 vezes 9 é 90, 20 vezes 0 é 0, e 90 mais 0 é 90. Então, x vai ser igual a 9 e y vai ser igual a 0. E aí, jogando isso no GeoGebra, você precisa localizar a posição 9 e 0. Então, vamos voltar lá no GeoGebra. Então, aqui, ó, a posição 9 e 0, ela está exatamente sobre o eixo das abscissas, né? Aqui, 9 e 0 vai ser o ponto B. E aí, o que é legal? Por que é legal, graficamente, você tentar representar essa equação linear? Porque você tem dois pontos distintos. E na geometria, dois pontos distintos determinam uma reta. Tá? E por que isso é importante? Porque, como você tem aqui uma reta, isso significa que você tem infinitas possibilidades para jogar dentro dessa equação. Mas a questão é que esses valores têm que ser sempre números inteiros e positivos. Então, por exemplo, aqui até que está bonitinho, ó, vou marcar. Se eu tentar substituir isso aqui na minha equação, vai dar 90. Então, ó, se o x for 13
e o y for menos 2, vai dar certo, né? Você vai encontrar 90. Depois vocês podem até testar. Mas não tem sentido, porque lembra que x e y representam quantidades, e a quantidade não pode ser negativa. Logo, essa região aqui dos números negativos, né, não me interessa. Da mesma forma, eu poderia parar aqui, ó, num lugar quebrado. Quanto é que está dando isso aqui? Para x está dando 2,45 e para y está dando 3,28. Então, também não tem sentido, porque x e y são quantidades e essas quantidades têm que ser números inteiros. Então, ponto D não me interessa, ponto C não me interessa. Se você quiser uma outra resposta, ela está bem aqui, ó. Aqui, ó. É um número inteiro, ó, e está em cima da reta. O que é que essa posição está me dizendo? Que o x é igual a 1 e que o y é igual a 4. Então, eu posso afirmar que isso funciona. Vamos lá ver. Então, eu estou dizendo, de acordo com o que eu gerei no GeoGebra, né, que o ponto C, x igual a 1, y igual a 4, ele é resposta. Então, vamos escrever aqui a equação novamente. Então, 10x mais 20y igual a 90, e substitui x por 1, y por 4. Então, 10 vezes 1 é 10, 20 vezes 4 dá 80, e 10 mais 80 é igual a 90. Ou seja, a posição 1 e 4 que você gerou do GeoGebra, ele é solução para essa questão. Dessa forma, x é igual a 1 e y é igual a 4. Tem problema, tá bom? Então, assim, esses desenvolvimentos, né, que nós fizemos, eles, na realidade, são estratégias que vocês podem fazer visualmente. Lembrando que o que a gente fez até agora não foi trabalhar com sistemas lineares. Na realidade, você trabalhou só com uma equação linear. Para você caracterizar um sistema linear, você tem que ter mais de uma equação. E como esse assunto vocês já viram no ensino fundamental, a gente vai só agora ampliar com as ideias aqui do ensino médio, né? Porque a gente vai estar aumentando aqui o número de variáveis, que geralmente só são 2. A gente vai acabar tendo 3 ou 4 variáveis no máximo, né? Vamos ter que aprender a desenvolver esses cálculos de maneira que a gente não fique fazendo isso. Ó, não tem sentido você ficar brincando de descobrir número, né? Pode? Claro que pode, né? Qualquer tipo de resolução, ela é muito bem-vinda. Mas aí, não se esqueça que existe um tempo contra vocês, né? Então, é bom que vocês adquiram técnicas de tentar resolver isso de forma mais rápida. Então, é o que a gente vai tá discutindo. Beleza. Então, o que é uma equação linear? Equação linear é qualquer coisa que tenha as variáveis ocupando essa posição do numerador, como a gente chama. Então, veja que aqui ele está chamando de x1, x2, x3, você pode chamar de x e y, XYZ, aqui, ó, mesma coisa, XYZ, X1. Algumas podem ser bonitinhas, né, como essas aqui, que são mais confortáveis para vocês. Outras podem ser mais estranhas, como essa aqui, que tem raiz e tudo mais. Mas vai do processo de cálculo mesmo. E aí, atenção, observa que você tem números que estão presos às variáveis, né? Por exemplo, aqui, ó, você tem o 4 que está ligado ao x e o menos 3 que está ligado ao y. Esses números a gente chama de coeficientes numéricos, né? E esse termo aqui, que não tem variável presa a ele é chamado de termo independente. Claro que isso é só questão de nomenclatura, não afeta muito a vida de vocês a nível de resolução, mas é interessante que vocês conheçam esses termos. Bom, então qualquer coisa que tenha essa carinha é uma equação linear. Quando que não é uma equação linear? Olha aí, ó. Percebe que essa variável ela está ao quadrado. Então, isso aqui já não funciona para a gente. É claro, tem as questões matemáticas para lidar com isso aqui, mas não é com vocês agora. Veja que essas outras variáveis, ó, todas elevadas a algum número. Aqui no caso é 2, mas pode ser 3, 4, qualquer número. Aqui, você tem o produto de duas variáveis, x2 vezes x3. Aqui você tem x vezes y. Então, também não serve. Então, qualquer coisa que tenha essa cara, ou fui eu que digitei errado, né? Ou a questão tem que ser anulada, porque vocês não têm condições
de resolver elementos assim no momento. Beleza? E aí vamos partir agora para a solução, que foi até o que a gente já fez. Então, deixa eu trazer aqui. Então, o exemplo que ele coloca, né? Você tem aqui a equação linear 4x menos 5y igual a 23. Então, de novo, né? Como é que você prova que um determinado par ordenado, aqui, ó, ele já cita, né? Ele diz assim, prove que o par ordenado 2 e menos 3 pertence a essa equação. Então, o que é que você vai fazer? Se ele quer que você prove, não se esqueça, esse 2 aqui representa o x, e esse menos 3 representa o y. Então, na realidade, você vai fazer uma substituição, né? Substituir, onde tem x, você vai colocar 2, e onde tem y, você vai colocar menos 3. Não ficando tonto não, né, com essa movimentação? Espero que não. Então, onde tem x, você vai colocar 2, então fica 4 vezes 2, e onde tem y, você vai colocar menos 3. E aí vai verificar se isso funciona, né? Então, 4 vezes 2 é 8, menos por menos dá mais, 5 vezes 3 é 15, e 8 com mais 15 é 23. Beleza? Beleza. Logo, o par ordenado 2 e menos 3 é solução dessa equação. Agora, quais são os outros, né? Aí é que está o detalhe. Então, eu vou até citar logo usando esse exemplo, já que ele está meio embaçado, né? Como é que eu descubro, de uma maneira mais fácil, as soluções de 4x menos 5y igual a 23? Você precisa reorganizar essa equação de maneira que você tenha a fração que te interessa pronta, para que tu não fique brincando de adivinhar. Então, veja que aqui não dá para fazer aquela brincadeira de cancelamento, né? Não tem nenhum número que divida os três ao mesmo tempo, e aí a ideia mesmo é reorganizar. Então, eu, por exemplo, como menos 5y está aqui negativo, e eu tenho certeza que vocês não gostam de trabalhar com número negativo, eu vou preferir jogar ele para o segundo membro dessa vez, tá? Então, vai ficar 4x igual a 23 mais 5y. Legal? Então, menos 5y passou mais 5y. Daí, esse 4 que está multiplicando vai passar dividindo. Você vai ter que x é igual a 23 mais 5y dividido por 4. Pronto. Então, você chegou a algo que, em tese, é mais fácil de trabalhar. Por quê? Porque a minha escolha agora para y tem que ser de tal maneira que, multiplicada por 5 e somada com 23, a divisão por 4, ela tem que ser exata. Ou não, porque, como eu disse, depende da questão. Vamos dar uma olhada aqui. Então, par ordenado, 2 e menos 3 é a solução da equação 4x menos 5y igual a 23. O que é essa equação linear? Ela é dinheiro, x e y? Ela é patas? Ela é quantidades? O que que ela é? Observa que não diz nada. Então, assim, se não diz nada, você está pressupondo que você está no conjunto dos reais. Isso quer dizer que você está no paraíso, porque qualquer resposta serve. Entenderam? Não é que eu tenho que encontrar um resultado sempre exato. Você, por exemplo, sei lá, diz o número da tua cabeça aí, y igual a 1. Tu quer que o y seja igual a 1. Não me pergunte por quê. Então, para y igual a 1, como é que ela vai ficar? 23 mais 5 vezes 1 dividido por 4. Isso aqui é igual a 5 vezes 1, 5. 5 mais 23 dá 28, dividido por 4. E 28 dividido por 4 é a mesma coisa que 14 dividido por 2, e isso é igual a 7.
Então, caramba, professor, mas como você é cagado, né? E assim, eu não decorei não, tá? Foi no chute mesmo aqui. Então, assim, quando tu disse que o y é 1, o resultado de x deu 7. Ou seja, o par ordenado 7 e 1, cuidado com o que você escreve, tá bom? Lembra que primeiro você escreve sempre o valor de x e depois você escreve o valor de y. Se você colocasse 1 e 7, sua resposta estaria incorreta, tá? Então, x igual a 7 vem primeiro, y igual a 1 vem depois. Então, o par ordenado 7 e 1 é solução. E aí percebe que é uma solução bonita, né? Porque você encontrou números naturais. Mas não quer dizer que isso vai dar certo o tempo todo. Por exemplo, vamos colocar aqui y igual a 2. Vamos ver agora o que é que acontece. Para y igual a 2, nós vamos ter que x é 23 mais 5 vezes 2 dividido por 4. Então, 5 vezes 2 é 10, 10 mais 23 é 33, e 33 dividido por 4, nós sabemos que não é uma divisão exata. E aí, nesse momento, você fica meio apreensivo, né? Você fica, será que essa resposta está certa? Será que eu posso usar a fração? Aí, para você ter certeza disso, você dá uma lida de novo na questão. A questão tem a ver com o quê, na prática? Com nada. Ali foi só uma equação que ele colocou e ele quer saber as possíveis soluções. Então, sem nenhum medo, você pode, sem problema, dizer que x é 33 sobre 4 e y é igual a 2. Bora combinar que isso não é uma resposta bonita, como 7 e 1 foi, mas ela é uma resposta que funciona. Porque se tu pegar esses dois termos e substituir aqui na equação, você vai encontrar 23. Eu não vou fazer isso, tá? Mas se você substituir é para dar certo. Então, não fica preocupado quando as tuas respostas não derem muito bonitas, não. Às vezes isso realmente vai acontecer, tá? Então, isso foi a técnica que ele colocou. Aí aqui de novo, ó, aquela parte do dinheiro. Eu vou usar essa parte do dinheiro para a gente testar lá no GeoGebra. Então, tá aqui, ó. De novo a quantidade de cédulas. 10x mais 20y é igual a 90. Quais são os números que ele disse que está funcionando? 1 e 4. Vamos lá no GeoGebra. 1 e 4. Tá aqui, ó. Confere. Qual é o outro? 3 e 3. Ele disse que dá certo. Se der certo, o meu ponto eu pinguei em cima da reta. Então, ó, 3 e 3. Tá aqui, pinguei. O outro, 5 e 2. Ele disse que dá certo. Foi o meu primeiro, ó. 5 e 2. Tá certo. 7 e 1. Funciona, ó. Também, ó. Tá aqui. Para x, 7, para y igual a 1. 9 e 0. Tá aqui em cima do eixo das abscissas. E aí você diz assim, poxa, o livro só apresentou 5 possibilidades. Será que existe mais alguma? Se você olhar só para o GeoGebra, você vai dizer que sim, porque olha o tamanho da reta. Ela é infinita, né? Então você teria infinitas possibilidades. O problema é que essa questão, ela é contextualizada. Ela tem a ver com quantidade de cédulas. Então você não pode sair atirando para tudo que é lado, tentando dar respostas que até podem não ter sentido. Então, no momento da leitura, você precisa estar ciente de que universo você está trabalhando. E aqui nós estamos no universo do conjunto dos números naturais, porque eu estou falando de quantidade. E a quantidade não pode ser negativa, pode até ser zero, né? Mas não pode ser negativa e nem pode ser quebrada. 2,4, não pode. Tem que ser ou 2 ou 4 números naturais, tudo bem? Então, aqui, você só teria 5 respostas. Eu coloco lá na avaliação de vocês. Dada a equação 10x mais 20y igual a 90, onde x representa a quantidade de notas de R$10 e y representa a quantidade de notas de R$20, estabeleça todas as possibilidades de notas possíveis, né? E aí, você só tinha que dizer isso. Quais são as respostas? 1 e 4, 3 e 3, 5 e 2, 7 e 1, 9 e 0. Você não poderia aparecer com mais respostas. Tá bom?
Então, no nosso próximo encontro, a gente vai estar trabalhando com as estruturas de equações lineares em maior quantidade. Ou seja, nós vamos estar trabalhando de verdade, atenção, nós vamos estar trabalhando de verdade com os sistemas lineares, que no momento serão sistemas 2 por 2, porque quer dizer que você vai ter duas equações, e em cada equação você vai ter duas variáveis. E a leitura desses elementos vai remeter muito a vocês o ensino fundamental, quando vocês viram esse conteúdo. Então, por exemplo, você tem aqui essa tela, né, de propaganda, em que o quiosque, né, ele informa que 3 águas de coco com mais 2 sanduíches, você paga R$ 30. Porém, se você comprar 2 águas de coco e um sanduíche, você paga R$ 17. Qual é a pergunta padrão? Quanto custa uma água de coco e quanto custa um sanduíche? Para você fazer isso, você vai equacionar. Você vai estar trabalhando com letras para estar representando o elemento em questão. E assim, se vocês quiserem usar como padrão, você usa sempre a letra X e Y, né? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou dizer que água de coco, representa X e sanduíche representa Y. Então, toda vez que eu quiser escrever alguma coisa que represente água de coco, eu vou estar usando a letra X. Se for sanduíche, eu vou usar a letra Y. Então, vamos fazer a leiturazinha aqui. 3 águas de coco, ou seja, 3x, com mais 2 sanduíches, ou seja, 2y, isso é igual a 30. Então, você vai ter aqui 3x mais 2y é igual a 30. Da mesma forma, 2 águas de coco. Isso é a primeira equação, tá? Lendo agora a segunda equação, que é a segunda parte do problema. 2 águas de coco com mais um sanduíche é igual a 17. Então, 2x mais 1y. Você poderia só colocar y, mas eu gosto de colocar esse 1 na hora dos sistemas. Isso é igual a 17. E aí, você tem a representação do seu sistema linear. E aí, o que é que acontece? Você tem agora uma primeira equação que tu tem que ficar brincando de descobrir os valores de x e y para que dê 30, e você tem uma outra equação que você também vai brincar de descobrir os valores de x e y, só que dessa vez para dar 17. E assim, vocês percebem que parece que o teu trabalho agora dobrou. E aí você tem dois caminhos. Ou você consegue visualizar legal o mesmo par ordenado que sirva para os dois ao mesmo tempo, porque se você for brincar de estar tentando adivinhar, você vai demorar muito. Ou então você vai usar as técnicas de resolução de sistemas lineares que nós vamos fazer. Nós vamos usar 3 técnicas. A primeira delas vai ser a substituição. A segunda delas vai ser a adição. E a terceira delas vai ser graficamente. Então, nós vamos fazer um gráfico, tá? Dessa forma, nós vamos aprender 3 maneiras de resolver essa bonitinha aqui, tá? Deixa eu fazer um negócio aqui para vocês. Tchau! Viram? Ele consegue transformar minhas coisas horríveis em coisas menos horríveis. E aí, esse vai ser o nosso objetivo a partir da aula da próxima segunda-feira. Nós já vamos começar resolvendo isso daqui. Mas como vocês são alunos muito danadinhos, né, eu acredito que vocês já estão sacando o valor do resultado e já podem ir avançando. Lembra que nós estamos em um ambiente virtual, né, é um ensino remoto que vocês têm que saber administrar o tempo de vocês.
Então, não fiquem só esperando pela gente, não. Procurem ir se adiantando, se antecipando, porque nós, professores, assim, faz 2 semanas, nós estamos fazendo um trabalho muito intenso para tentar trabalhar com vocês de uma maneira mais atrativa, né, e menos cansativa. Mas eu acho que vai dar certo.